Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez estarmos aqui para juntos nos alegrarmos e comentarmos um pouco da lição de adolescentes, que esse trimestre está uma maravilha. Os irmãos já puderam se debruçar com algumas lições sobre adolescentes da Bíblia. Puderam ver sobre Isaac, sobre Moisés, sobre José. E hoje, os professores e professoras vão se debruçar sobre a história de Sansão. Pois é, este Sansão que teve seus altos e baixos. Certamente nós, professores, também temos os nossos altos e baixos. E é sobre esses altos e baixos que você, professor, professora, deve refletir com os seus alunos, pois nós estamos num momento difícil e que, por vezes, vamos trabalhar esta fé que uma vez nos foi dada e que os nossos alunos precisam entender que mesmo nos momentos de pico, que a nossa fé está vislumbrando aos olhos dos outros, vai ter momentos que nós vamos estar, como quem diz assim, tô fraquinho, mas lembrando do que o nosso Senhor Jesus nos diz lá em Apocalipse, da igreja de Filadélfia, que tendo pouca força, não negou o nome dele e a porta estava aberta. Lição de número 4, por título, Como pude desperdiçar os meus talentos? É bem interessante essa temática. Interessante é a lição como um todo, já que vocês perceberam que as temáticas que foram sendo abordadas, elas tiveram títulos bem chamativos, né? Então, vamos resgatar os títulos. Sacrificado, eu fui injustiçado, usando a sutileza a favor do meu povo, e agora, como pude desperdiçar os meus talentos? Títulos bem chamativos para que o professor possa trabalhar com seus alunos temáticas maravilhosas. Essa, por exemplo, os irmãos vão poder trabalhar relacionamentos com os seus alunos e esses relacionamentos com Deus, os momentos difíceis, os momentos agradáveis, os momentos em que a fé se sobressai, e momentos também de vacilos, que é o que acontece com o nosso Sansão. Eu gostaria que você, professor, professora, atentasse para os objetivos da lição, porque são norteadores. Olha que nessa lição, o primeiro objetivo diz expor as consequências da desobediência a Deus. Então, nesse primeiro objetivo, a gente já pode até trabalhar que nós temos escolhas para fazer. Os irmãos podem trabalhar o livre-arbítrio, não só conceito, mas situações práticas de escolha. E esse poder de escolha é dado aos adolescentes. Então, ele pode escolher o que fazer, o que deixar de fazer. Agora, as consequências é que a gente não escolhe. Então, pecar, a gente pode escolher pecar ou não, mas as consequências do pecado, essas sim, não tem escolha. Já, como o próprio nome já diz, consequência. Né? Segundo objetivo, fala de fazer a reflexão sobre as escolhas que fazemos. Lembro-me que quando paguei a primeira vez psicologia em uma graduação, o professor de psicologia fez questão de ressaltar para os seus alunos que nós sempre pensamos quando vamos agir. Então, é comum nós ouvirmos que alguém agiu sem pensar, mas para a psicologia, o pensamento ele é rápido, vai até antes das ações. Contudo, o que falta é a reflexão dessas ações. E é justamente aí que você, professor, professora, vai entrar nessa aula, fazer com que os seus alunos possam refletir nas ações que vão tomar. Se o Sansão tivesse refletido em suas ações, não haveria as consequências que houve
para a sua vida, mas ele não refletiu e agia por impulso. Certamente, muitos dos nossos adolescentes agem por impulso, até por conta da própria faixa etária. Nesse período de idade, nesse período de adolescência, muitos dos jovens agem por impulso e acabam colhendo aí as consequências, né? Principalmente no falar, sem refletir naquilo que vai acontecer depois do falar. Terceiro e último objetivo, estimular a obediência à vontade de Deus. E aqui vocês podem trabalhar até texto que Paulo vai nos falar sobre que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E é necessário que a gente venha estimular os nossos adolescentes a fazer, a obedecer à vontade de Deus. Se de fato eles vão fazer, é outra coisa. Cada um vai dar conta de si mesmo, cada um vai se apresentar diante de Deus com aquilo que plantou e vai colher aquilo que plantou segundo a lei da semeadura. Contudo, cabe a nós, professores, sermos esses incentivadores para que os nossos alunos possam obedecer à vontade de Deus. Aqui no Quebrando a Rotina, achei maravilhoso quando o comentarista ele propõe um júri simulado. Para quem já teve a oportunidade de participar comigo de algum curso de aperfeiçoamento, eu gosto de trabalhar algumas dinâmicas que versam o ensino socializado. E nós temos aqui uma oportunidade de que essa aprendizagem ela seja significativa. E é com uma ação, uma estratégia que pode provocar isso. Você separar alguns adolescentes para serem defensores, alguns adolescentes para serem acusadores e colocar sanção no julgamento. E aí é interessante porque você vai ter argumentos e contra-argumentos da vida de Sansão e eles poderão refletir sobre as causas e os efeitos. E esperamos em Deus que, se você propor um júri simulado, possa até despertar mais e mais os adolescentes a refletirem não só na vida de Sansão, mas colocar a sua vida na reflexão e passar a buscar, a realizar a vontade diretiva de Deus. Queridos, a lição ela foi dividida em 4 tópicos bastante pertinentes, cujo primeiro vai falar do menino será nazireu. E aqui vocês vão abordar sobre não só o conceito de nazireu, mas o que era necessário para que ele fosse nazireu. É interessante aqui trabalhar as questões da obediência aos mandamentos divinos, aos preceitos da lei. Embora a gente esteja na graça, mas continua tendo essa obrigação de executar os preceitos divinos, aqueles que Jesus coloca para cada um de nós. No segundo tópico da lição, aqui vem o segredo da força de Sansão. E é interessante vocês focarem nesse tópico, porque há alguns servos de Deus imaginam que por terem certos dons espirituais, desprezam o obedecer. E o obedecer, já diz as Escrituras, é melhor do que o sacrificar. É preciso obedecer à vontade de Deus. É preciso obedecer ao Mestre Jesus. É preciso obedecer à voz do Espírito Santo. Lembram que Paulo estava desejoso de evangelizar na Ásia, mas o Espírito Santo diz, não, passe a Macedônia. Paulo obedece à voz do Espírito Santo. Da mesma forma, nós, professores, precisamos obedecer à voz de Deus. E neste momento, nós vamos incentivar os nossos adolescentes a obedecerem à voz de Deus. Que aqui, o Sansão, ele acaba
dando de graça para os filisteus o que Deus tinha dado para ele. Então ele vai entregar os seus segredos, que segredos que você e Deus têm é para você. Os seus segredos é para você. Deus, quando quiser revelar, vai fazer isso conforme a sua vontade. Mas o comentarista coloca aqui que Sansão, ele andava por vista e não por fé. E que nós devemos fazer o contrário, andar por fé. Não é? No terceiro tópico, entra em cena a Dalila. E é muitas vezes o foco da queda de Sansão. Não é? Então, muita gente tende a colocar que Sansão caiu por conta de Dalila. Na verdade, Dalila foi só mais um episódio para Sansão cair. Por quê? A queda de Sansão, ela já havia sido dada por conta dos diversos erros que ele vem cometendo. E aí você vai poder trabalhar com os adolescentes, que muita gente, quando resolve sair da igreja, quando resolve assumir que está desviado dos caminhos do Senhor, ele não fez isso do dia para a noite, mas que ao longo do tempo, ações, pensamentos, palavras foram feitas, foram ditas, foram pensados, e que essa pessoa acabou perdendo o gosto, perdendo o prazer, perdendo-se do primeiro amor. Então, no caso de Sansão, não foi simplesmente Dalila. Dalila foi mais um ponto para a queda de Sansão. Mas o desobedecer, o ser nazireu de Deus, o desobedecer, tocar em animais mortos, o desobedecer, tocar em bebida forte, o desobedecer aos pais, o desobedecer aos preceitos divinos, o desobedecer à vontade de Deus. Então, se os irmãos puderem construir com os alunos essa linha de desobediência, vão perceber que Dalila foi só mais um capítulo na vida de Sansão, um capítulo de desobediência, mas que ele vinha desobedecendo à vontade de Deus. E é com Dalila que ele tem justamente o auge do seu declínio. E aqui o comentarista coloca Dalila, sua grande ruína. Então não foi simplesmente Dalila, mas a propensão às mulheres que não eram hebreias, que não eram judias. Ele colocou no seu coração se comprometer com a Filisteia. Por fim, no tópico 4, vem a síntese de tudo que aconteceu aí na vida de Sansão. Tarde demais para fazer as escolhas certas. Isso por quê? Ao longo da vida, vai se plantando coisas erradas e vai chegar o momento da colheita. E nessa colheita não tem como se esquivar. Como eu disse no início da nossa abordagem, nós temos poderes de escolha para não pecar. Mas uma vez que pecamos, as consequências do pecado são inevitáveis. Aqui, então, Sansão, ele colhe aquilo que plantou. Ele desobedeceu a brincadeira de amarrar, a brincadeira de cortar o cabelo. Então, as brincadeiras que ele achava que não iria dar em nada, deu. Pois o Espírito de Deus já tinha saído dele, ele não tinha nem percebido. Então, isso acontece com muitas pessoas que perdem a essência do cristianismo, que perdem a presença do Espírito Santo e depois começam a lamentar. Oxalá que nossos alunos ainda consigam dizer, como disse Davi, torna a dar-me alegria da salvação. Mas nós entendemos que é difícil e por isso muitos adolescentes têm entrado em caminhos difíceis. Hoje pela manhã já tive uma notícia desagradável, que 2 adolescentes da escola que trabalho estão presos, se desvirtuaram
entraram por caminhos difíceis e estão colhendo aquilo que plantou. Então, que os nossos adolescentes possam sentir esse desejo de fazer a vontade de Deus e aproveitar com esta lição sobre Sansão, de aprender com os erros dele. Aqui o comentarista vai dizer que Sansão ainda tem uma última atitude, depois de arrependido por tudo que fez, clamou ao Senhor, já preso lá no templo de Dagon, e Deus concede a ele força para que ele derrube as pilastras principais, fazendo com que mais um grande milagre aconteça. Contudo, foi a última das ações de Sansão. No comentário final, na conclusão, o comentarista vai dizer: aprendemos que Sansão, embora fosse escolhido e separado por Deus desde o ventre de sua mãe, assim como nós, assim como você, professor, professora, assim como os nossos adolescentes, não valorizou os talentos que Deus lhe deu. Então, que Deus possa, nesta manhã, lhe ajudar os seus alunos, para que tenhamos uma aula proveitosa. E nesta aula, os nossos alunos, nossos adolescentes, consigam entender que os talentos de Deus precisam ser cultivados, precisam ser valorizados, porque senão vai ser desprezado, assim como Sansão desprezou. Querido professor, querida professora, que Deus te use poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, até o próximo momento pedagógico, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.